menor, né? E mesmo assim, a gente achando que ia ser algo bem mais reduzido, apareceram 300 pessoas e para a gente foi, nossa, como assim? Abrimos as portas da escola e tinha 300 pessoas lá de manhã, todo mundo querendo participar e passar uma semana dormindo no chão da escola, empolgado em dividir 3 chuveiros. Então, assim, foi algo muito impressionante ver o como a ideia de 1, 2, 3 forma um movimento tão grande, né? E, bom, depois disso, eu me formei. Esse congresso acabou acontecendo em 2017, no ano que eu estava no 12. E eu queria, de alguma forma, conectar com esse movimento e conhecer de onde ele veio, lá da Suíça, lá da Alemanha. E me organizei para ir passar um ano lá. E nesse processo que estava me organizando para ir para a Alemanha, fui convidado pela Associação de Jovens no Goteano para organizar o Congresso Internacional de Estudantes em 2019. E eu fiquei muito, muito, muito contente com essa oportunidade e de poder estar lá, de poder ir lá no Goteano, estar trabalhando lá. Foi assim muito, acho que para quem pode organizar esse tipo de congresso, poder estar lá, nem que seja por uma semana, já é algo assim incrível, da onde vem essa força toda criadora, né? Mas isso é a questão prática, né? O que eu pude assim observar disso tudo é que esse caminho foi permeando o caminho da sessão de jovens, né? E até hoje, se você me perguntar, tá, o que é a sessão de jovens? Não tem como te dar uma resolução simples e dizer, olha, a sessão de jovens é isso, né? Ela é muita coisa para muitas pessoas diferentes, essa é a verdade, né? Para cada geração, para cada pessoa, para cada impulso, ela responde, ela reage de uma forma diferente. E a possibilidade de ter participado da sessão de jovens lá, ter participado desse movimento de criar algo, o que na verdade resultou em mim foi ter a possibilidade de, como jovem de 17 anos, 19 anos, ser ouvido como um adulto responsável, como alguém que era responsável por algo além de mim mesmo, né? Eu tive a oportunidade de passar os 5, 6 dias, na verdade 6 noites que a gente ficou lá na conferência, responsável por uma escola inteira do mundo inteiro, que tinha 900 pessoas alojadas nessa escola. Então eu, com 19 anos de idade, estava responsável por 900 pessoas dormindo num local. Isso para mim foi, ao mesmo tempo que era um pouco assustador, mas foi muito, me deu uma força muito grande, assim, sabe, de falar, nossa, realmente confiam em mim e confiam no meu trabalho, né? Confio que eu estou aqui para ajudar, não que eu sou só mais um, né? Porque uma dificuldade que eu encontrava e que encontro às vezes nos meus grupos sociais, quando você geralmente é o mais novo, quando você é um dos mais novos, é muito difícil de te levarem, vamos dizer assim, a sério, de primeira, né? Muitas vezes você põe a sua ideia e as pessoas conversam por cima, passam por cima, e aquilo vai se escondendo e aquilo que você falou vai sendo abafado, né? E então muitas vezes você tem que esperar muito, né? Eu acho que isso faz parte da juventude, você esperar para ter o seu momento, mas também ter essas oportunidades de que confiem em você, de que coloquem essa confiança, essa responsabilidade, né? É muito bom para você também descobrir dentro de você até onde eu dou conta, né? O que eu dou conta de fazer? Não, colocaram uma responsabilidade em mim, eu assumi essa responsabilidade e agora eu tenho que cumprir. Eu tenho que também devolver o resultado, né? Eu vejo que muitos jovens, assim, do colegial, às vezes tem tanta questão dentro deles, tem tanta
ideia, tem tanta vontade, porque é isso, né? A gente só tem a vontade, só tem a vontade. Não, às vezes não tem uma direção, é só vontade. Só não sabe o que é essa vontade, o que são essas perguntas, para onde elas vão nos levar, né? E de repente você ter alguém falar assim, não, vai lá e faz. Pô, isso é uma ideia boa. Organiza isso, transforma isso em realidade, né? Isso, de repente você se depara assim, opa, espera aí. Então agora não é só ficar reclamando, agora eu tenho que agir, agora eu tenho que pôr em prática essa vontade, essa ação, né? Então a sessão de jovens, de uma certa forma, ela tem essa oportunidade, né? De abrir, ouvir essa inquietação, essa angústia que às vezes os jovens chegam hoje a gente tem a sessão aqui no Brasil reativada, né? E às vezes os jovens chegam na reunião cheio de ideias, com vontades e quer falar um monte, é super agitado. E conforme a reunião vai passando, aquilo vai se acalmando e a gente sai da reunião com uma direção, né? Então, às vezes, a gente só tem essa afobação, essa inquietação, essa vontade de fazer, e só precisa que alguém fale assim, faz. Que aí todas aquelas ideias, vai se aquietando e você vai buscando da onde está vindo, o que é aquilo que eu quero trazer, o que está realmente, de todas essas perguntas, o que realmente dentro de mim está mais forte, mais vivo, né? E quando a gente tem essa oportunidade de, por exemplo, organizar esses eventos, nunca acontece de um indivíduo, nunca acontece de um jovem. Geralmente começa com um, dois, assim, três, que numa conversa, de repente, desperta algo, fala assim, nossa, você também tem essa inquietação, caramba, será que mais gente tem essa dúvida, essa pergunta? E aquilo vai se transformando, de repente tem um grupo pensando sobre aquele assunto, né? E todas essas conferências de jovens geralmente têm uma pergunta, né? Normalmente essa pergunta ela vai percorrer todo o tema do congresso. E as pessoas, os jovens, quando chegam nessa conferência, nem todos eles estão exatamente pensando nessa pergunta. Isso que é o mais interessante. Alguns chegaram, sim, de fato, antes da conferência, já começaram a refletir. Isso é um pouco também do momento que aquele jovem está passando na vida, né? E às vezes já chega lá com uma ideia e aquilo vai se transformando ao longo da conferência. Mas também tem o caso daqueles que chegam, que sabiam que precisavam chegar nesse lugar, que estavam ir para esse lugar, e de repente se deparam e falam, nossa, eu sentia isso. Né? Então é muito interessante como isso vem de cada um de uma forma completamente diferente. E uma coisa que eu pude também reparar ao longo dos anos é que o jovem ele tem além desse sentir, isso abre uma porta para uma sensibilidade de perceber, é um pouco de uma empatia, assim, de perceber aquilo que está no ar. O que é aquilo que nós, como jovens ou da mesma idade, da mesmo grupo, o que a gente está sentindo em comum? E às vezes isso não precisa nem ser perguntado por muitas pessoas, não. Você pergunta para 3, 4 jovens e eles já vão ali te dizer as mesmas reclamações, as mesmas características, as mesmas perguntas, angústias, e aquilo já vai trazendo para algum tema para ser estudado, para ser debatido, para levar para o mundo. E isso que eu sinto um pouco que é o caminho da sessão, né? Abrir esse espaço para ouvir o jovem e para atender essa angústia, essa inquietação, essa vontade de fazer e, de uma certa forma, não conduzir, mas só dar a possibilidade de que ele possa trazer, né? Porque muitas vezes a gente tem a vontade de, você está com essa necessidade, eu vou lá e vou fazer por você, e vou te oferecer já o resultado. E a gente não precisa, nós como jovens, a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa ver, falar, nossa, eu tinha essa pergunta dentro de mim, eu levei para o mundo me respondeu e eu agi em cima disso e pude ter um resultado. Isso é uma das vivências mais ricas que a gente pode ter
como jovem, e eu não falo nem como jovem do mundo antroposófico, como jovem. E eu não sei como é que está a minha questão de tempo, quanto tempo que eu ainda tenho 5 minutos. Em geral, era por esse caminho que eu acho que eu tinha para falar. Estou aberto, não sei se ficou claro o que eu falei, porque é isso, eu não sentei para estudar o que eu ia falar, né? Eu tinha que sentir e trazer um pouco o que estava dentro de mim. Eu não sei se era exatamente isso que queria que eu trouxesse, se era por esse caminho, mas acho que uma experiência como um todo, ter a oportunidade de transformar, de fazer, de agir com e para o mundo é o que os jovens mais necessitam. Acho que independente da geração, da década, acho que todo jovem passa por alguma inquietação em algum momento da sua juventude, né? E não necessariamente está relacionado ele tem que ter 15 anos, tem que ter 20 anos de idade, né? Acho que ser jovem tá sempre buscando essa transformação, buscando algo novo, algo para contribuir. Eu conheço jovens de 80 anos que estão até hoje atuando com e para o mundo, né? Trazendo o frescor, trazendo e às vezes não tem nem mais assim, a força que tinha antigamente de trazer isso para o mundo, mas provoca isso nos outros jovens, provoca as perguntas. Acho que isso também faz parte de ser jovem, né? É você jogar perguntas que provoquem dentro da gente algo. Nossa, realmente, isso tá aí. Eu tô vendo isso, eu tô sentindo isso. Então não tô ficando tão louco. Tem mais gente pensando nisso, né? Acho que isso faz parte do processo de ser jovem. E acho que é isso. Agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. E acho que a conversa continua conforme vem as perguntas. Tem mais um convidado, né? E é isso de minha parte. Muito obrigado. Obrigada, Yuri. Foi perfeito, foi ótimo. Acho que deu para retratar muito bem, né, da onde vem esse impulso jovem mesmo. Essa coisa de você falar dessa questão de que, nossa, eu tinha uma voz e me ouviram e me deram um voto de confiança, né? Acho que isso é uma coisa que todos nós precisamos, né, para tudo, para as nossas crenças, para aquilo que a gente olha e fale, olha, é isso aqui que eu acredito. Se alguém der um ouvido e falar, vamos lá, estamos juntos, né? Acho que parte daí o nosso impulso jovem, né? Essa chaminha que está dentro de cada um de nós. E, bom, agora então, com muita satisfação, com muita alegria também, que eu chamo o nosso segundo convidado, que dará continuidade a esse diálogo, né? O nosso convidado é o Milton Tortella. Ele é artista de design, multimeios, arte educador, ativista pela educação e cultura, gestor do coletivo Atuarte, diretor criativo no Laboratório de Criação, atual presidente da mantenedora da Escola Manacá e integrante da equipe do Instituto Ruth Salles. Seja muito bem-vindo, Milton, e eu te passo a palavra agora. Obrigado, Érica. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a Sessão de Jovens, a Faculdade Rudolf Steiner. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. E obrigado, Yuri, por abrir assim com um calor tão legal e trazer essa força do jovem de uma maneira muito clara para a gente. E é um pouco esse impulso que nos move, né? Eu acho que a gente podia pegar esse ponto de partida teu, dessa vontade de ser escutado, para poder falar um pouco sobre essa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu falo, acho que é importante dizer, eu falo de um lugar
Primeiro, eu fiquei muito feliz de vocês me chamarem para o evento de jovem, né? Eu me senti o máximo, assim, e é uma relação muito bacana. Mas eu fiquei... é importante dizer que eu falo desse lugar de ativista pela educação, né, e cultura, e de participar de algumas iniciativas sociais, e entender que uma iniciativa ela é formada por um grupo de pessoas. E quanto mais plural for composto esse grupo, mais é possível que a gente transforme alguma coisa. E aí, falando de jovem, da convivência com jovem, eu acho importante a gente pegar isso que o Yuri falou, essa potência transformadora, é isso que move as iniciativas sociais. Uma iniciativa social sem a presença de um jovem corre um risco danado de reforçar conceitos que já foram tentados tantas vezes que acaba não transformando nada. O que acontece? Ela acaba alimentando o ego daqueles que participam e achando que, de alguma forma, está transformando, mas, na verdade, estão controlando alguma coisa. E o jovem tem uma potência, tem uma capacidade de tensionar com as suas perguntas, com as suas questões, que faz com que esses grupos reflitam e, a partir dessa reflexão, se transforma. Né? Muitas vezes o jovem não é compreendido, porque eu até entendo que ele, por si só, ainda não entendeu direito os caminhos que quer seguir na vida. Né? Então, fala de tanta coisa ao mesmo tempo, são tantas vontades, tantos interesses, que às vezes é difícil para que o outro compreenda. Mas toda esse impulso, toda essa diversidade, tudo isso que surge é fruto da idade, e aí eu me apego na visão do Rudolf Steiner, na biografia do ser humano, né? Onde ele fala desse setênio, desse terceiro setênio, que compreende dos 14 ao 21, que boa parte dos jovens estão nesse setênio, que é o setênio da liberdade, na verdade. É onde esse ser humano ele está pronto para ser livre, né? Ele deixou de imitar os seus pais e agora ele quer atuar no mundo. Quer atuar no mundo com o quê? Com a vontade, com a curiosidade. E essa vontade, essa curiosidade, esse impulso todo, é o que faz com que as coisas aconteçam. E essa liberdade toda, ela só vai encontrar eco em alguns movimentos. Né? Que movimentos são esses? Os grupos que essa identidade vai se relacionando e vai se identificando, essa individualidade que vai se identificando e vai podendo criar algumas relações a partir dessa identificação. Então, muitos se aproximam de movimentos que diz respeito ao seu interesse, muitos se aproximam de iniciativas ligadas a esporte, e cada individualidade vai buscar o seu caminho. Isso é muito importante, que cada um encontre esses caminhos todos e possa experimentar vários caminhos, porque esse é o momento de você experimentar. E eu acho que essa experiência de poder experimentar tudo, de conviver e buscar essas referências todas, é o que vai começar a formar esse jovem para o segundo setênio que o Steiner fala, que é o setênio onde o eu chega, onde o eu se consolida, onde essa pessoa começa a buscar alguma identidade com o mundo, e aí sim passa a ter o mundo como referência. Mas eu queria voltar um pouco nesse setênio, nesse terceiro setênio, para dizer o seguinte: o ativismo ele nasce de um impulso individual, e ele só toma forma se for coletivo. E o jovem ele tem uma capacidade de movimentar o coletivo que ninguém outro tem. É muito difícil você encontrar isso em grupos de adulto. É muito difícil você encontrar esse movimento do coletivo a partir da razão. Por quê? Porque isso envolve uma linguagem, porque isso envolve uma representação desse
coletivo, e o jovem tem uma capacidade de criar imagens, de se comunicar, de se relacionar, que é uma potência muito importante para que esses coletivos ganhem força. E se a gente transferir isso para uma realidade hoje, onde as relações elas são... Hoje, eu gostaria de separar a pandemia dessa história, né? Mas falando desse movimento contemporâneo, porque agora com a pandemia é tudo diferente, né? Mas falando desse momento que a gente vive, o jovem tem uma capacidade de mover grupos e possibilitar trocas que são muito importantes para que essas iniciativas elas sejam difundidas e que elas sejam apresentadas para a sociedade. Então, a gente tem que entender o quanto que isso é importante, né? E tem uma coisa, falando nessa história de coletivo, a Emily Durkheim diz que o indivíduo por si só, ele não é um fim suficiente à sua atividade. Ele é muito pouco. Não é apenas limitado no espaço, ele é estritamente limitado no tempo. E falando de tempo, quem tem a capacidade de chegar e criar um novo tempo é o jovem, através das suas questões. São essas questões que vão motivar as outras pessoas a perguntar, as outras pessoas a descobrir, e os movimentos se desenvolvem a partir da dúvida, a partir da tensão. E isso é muito importante, a gente ter essa consciência, porque o movimento social, uma iniciativa, ela ganha uma potência quando você aproxima o jovem dela, né? Então, é importante a gente entender que o ativismo, para que ele se renove e para que ele possa encontrar pautas que diz respeito ao futuro da sociedade, a gente tem que entender que quem está olhando para o futuro, prioritariamente, é esse jovem que está querendo encontrar um caminho para a sua individualidade. E ele vai encontrar esse caminho, e quando ele se aproxima de outras pessoas que também estão querendo encontrar esses caminhos, isso ganha um eco, onde as pautas desse grupo vão sendo postas a partir da realidade dele, e não da realidade do mundo que foi entregue para ele. Se a gente olhar o que entregaram para os jovens, nós estamos perdidos, né? É um mundo onde não tem capacidade mais de consumir, é um mundo onde a gente não tem mais capacidade de conter as questões climáticas, é um mundo, se a gente for olhar para o Brasil, é um mundo, por 20 anos a gente não tem mais educação, investimento em educação e saúde, e se a gente olhar para esse futuro que os adultos deixaram para os jovens, nós não temos esperança. Então, é muito importante a gente entender que quem vai criar a imagem do futuro que deve ser construído são os jovens, porque os adultos não foram capazes de criar uma imagem. Os adultos até criaram as imagens, mas imagens que não correspondem com as realidades. Essas realidades que foram postas, que está posta, não é a mesma que a imagem representa. Se a gente for ver, o que é dito é que o que estão tentando dizer é que a questão da climática pode ser uma mentira, né? Estão querendo descredenciar a ciência, ou seja, então, quem que vai conseguir construir uma imagem que é capaz de transformar alguma coisa? É alguém que traga questões novas ou outras formas da gente olhar para as mesmas coisas. Porque eu acho que é aí que a gente consegue, de alguma forma, pensar em transformação. O Krenak, no último livro dele, ele fala que a gente não pode desenvolver mais nada nesse planeta, não tem espaço para desenvolver mais nada. O que sobra para a gente é articular as pessoas para transformar aquilo que já existe. E
Para transformar aquilo que a gente existe, a gente tem que entrar com a pergunta. E pergunta, ninguém melhor do que o jovem para fazer pergunta. E aí é o que o Yuri estava falando, essa inquietação, esse impulso e essa vontade de descobrir é que faz com a curiosidade é que faz com que as perguntas sejam postas. Então, você participar de qualquer iniciativa social que não seja plural e que não tenha visões diversas e, principalmente, visões ingênuas, porque o jovem é ingênuo em certa parte, e eu não estou dizendo isso, não é querendo anular, não, ingênuo no sentido de que não tem compromisso com o status quo, não tem compromisso com o establishment, não tem compromisso com ninguém, tem compromisso com as suas vontades, com as suas individualidades. E essa ingenuidade, ou seja, essa liberdade de poder fazer o que quer, permite que as coisas novas surjam. Isso é muito importante para qualquer iniciativa que quer ter longevidade, qualquer iniciativa que quer se renovar. E é importante falar em renovação porque o mundo se transforma a cada momento, né? Então, não dá hoje para a gente tentar pensar numa estratégia onde a comunicação, onde a forma de promover uma iniciativa, onde a forma de organizar essa iniciativa, ela está pautada na cabeça de pessoas que têm modus operandi de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Hoje você não consegue comunicar um evento como foi comunicado esse, sem a ajuda dos jovens. Porque, primeiro, a linguagem de internet é inerente a essa geração. Para a gente fazer algo desse, a gente vai ter que pensar, reaprender, e até que a gente vai conseguir fazer, já foi feito. Então, essa velocidade, essa capacidade de transformar, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E aí, falando do ativismo, né? Todo ativismo, e aí eu vou usar destaquei uma frase aqui, do Alan Kaplan e da Sue Davidoff, que está no livro, que eu recomendo esse livro, que é O Ativismo Delicado. É muito preciosas as lições que esse livro traz. E, como ativista, o ponto de partida para todas as nossas iniciativas está na compreensão da intersecção e da relação entre quem somos e como estamos no mundo e o que fazemos. Quando você fala em estar no mundo, que mundo é esse? É um mundo que nós deixamos para os jovens, e eu estou falando desse lugar do adulto, né? Ou esse mundo que o jovem quer construir para transformar aquilo que foi deixado. E quando você faz essa relação, como que você pode dizer para o jovem o que fazer? Não pode. E aí é o que o Yuri pediu. O Yuri fez um pedido, né? A gente precisa escutar. A gente tem que ter humildade para escutar. E a escuta, ela tem que ser uma escuta ativa, né? Sem julgamento, uma escuta que seja capaz de acolher, uma escuta que seja capaz de utilizar daquilo para transformar os processos e tudo aquilo que está posto. Então, essa relação é algo muito rica e que tem que ser trabalhada. E aí eu gostaria de falar uma coisa importante, a gente está, e aí no lugar de educador, que é assim, a gente aprende na pedagogia Waldorf a importância de criar as imagens. E isso é riquíssimo, porque é através das imagens que a gente consegue chegar, que a gente consegue tocar, que a gente consegue envolver, que a gente consegue criar relações que, a partir dali, tudo acontece. Criar imagem é algo muito mágico, mas pouco se fala que a gente precisa ensinar para os alunos como ler as imagens. Por quê? Porque a gente é impregnado de imagens cujos significados
é para apresentar mundos para a gente que são falsos. A maioria dessas imagens, elas são utilizadas para manipular o eu desse jovem, para manipular as vontades desse jovem. Então, quando você coloca um jovem para ler uma imagem, você começa a dar a ele condição de decidir se aquela imagem que chega para ele é aquilo mesmo que ele quer, ou se ele pode, a partir daquela imagem, criar outra que diga o que ele pensa em relação a ela. E aí eu queria lembrar da abordagem triangular no ensino das artes visuais, que foi criada pela Ana May Barbosa, que ela fala uma coisa muito importante nessa abordagem, que ela fala assim, e ela trata isso dessa manifestação pós-moderna de criação de imagem que tem cunhos políticos, cunhos comerciais e que são criadas para moldar uma sociedade, dentro desse contexto que ela cria isso, mas é uma abordagem que passa pela necessidade de você entender qual é o contexto daquela imagem que foi posta. A partir desse contexto, você fazer uma outra imagem a partir do que você entendeu, e aí sim você vai ver aquilo que foi entregue. Porque quando você contextualiza, você faz a tua e compara, você consegue, de certa forma, criar uma relação de superação e até de entendimento de como isso pode contribuir com essa sociedade. Por que eu falo isso? Porque eu acho que os jovens precisam se munir dessas ferramentas para poder criar sua narrativa, o seu espaço, e cada vez serem mais escutados. Bem, eu acho que, como introdução aí para esse bate-papo, era um pouco isso que eu queria trazer, Érica. Perfeito, Milton. Muito obrigado pela sua colaboração, muito rica, né? Trazendo, então, realmente essa importância desse envolvimento do coletivo, né? Do amplo, né? Achei muito bacana você ter falado da questão da pluralidade dentro dos grupos e que toda iniciativa social precisa de um jovem, né? Exatamente, é a sementinha da transformação, né? Aquele que vai conseguir ali construir o amanhã junto com a pluralidade de um grupo, né? Muito bonito, muito obrigada, Milton. Você trouxe belas imagens a gente, agora cabe a nós interpretá-las, conseguir enxergar essas imagens. Bom, agora nós deixamos então aberto para quem tiver perguntas. Se vocês quiserem trazer alguma questão, alguma contribuição, vocês podem colocar o nome aqui no chat, que aí eu vou, a partir dessa listinha, vocês vão abrindo o microfone e falando um pouquinho. Também, se a Melanie quiser falar alguma coisa, Melanie, te passo a palavra. Boa noite, Érica, obrigada. Eu queria agradecer a presença do Yuri, muito bonita a fala dele, do Milton também, muito obrigada pelas suas considerações, acho que um complementa o outro, e queria dar boas-vindas a todos, dizer que é muito feliz, todas, e dizer que ficamos sempre muito contentes com a participação da sessão de jovens uma vez por mês aqui no webinar da Faculdade Rudolf Steiner. Então sejam muito bem-vindos e eu estou curiosa para saber quais são as colocações e perguntas. Obrigada, Érica. E peço desculpas pelo atraso, eu estava numa banca de TCC, muito importante também o trabalho de tantos alunos nossos que estão agora desenvolvendo os seus TCCs. Obrigada, Érica. Obrigada, Melanie.
Eu agradeço, né, em nome da Sessão de Jovens também, por ter esse espaço aqui junto com a Faculdade Rudolf Steiner. Acho que esse webinar não traduziria melhor o quanto a gente tem, então, essa voz, né, e o quanto a gente pode trazer um pouquinho dos nossos impulsos aqui dentro do webinar, compartilhando com vocês. Bom, para quem tiver perguntas, está aberto, gente. Não fiquem tímidos. Vocês podem vir falar, podem abrir o microfone. Estamos ansiosos assim para receber também um olhar de vocês. Eu vou perguntar então, se ninguém pergunta. Milton, como ler a imagem? De que forma ler a imagem? Porque é tão pessoal, né? Agora, como é que o jovem pode ler essa imagem? Isso eu queria saber um pouquinho de você. Melanie, é complexo, né? É algo que a gente não tem esse hábito, não tem essa dimensão do que é a imagem, né? Mas uma coisa importante para a gente ler a imagem, qual é o contexto que ela foi posta para você? Né? E o que é esse contexto? De onde veio? Quem que fez essa imagem? O que ele está querendo dizer? Né? Poder entender realmente os símbolos e os signos que fazem parte daquela imagem. Isso significa ver a imagem, né? Parar para ver a imagem. Hoje a gente tem a mania de passar pela imagem, às vezes você dá 2 cliquinhos assim, que aparece um coração, mas você não viu a imagem, né? Então, ver essa imagem é muito importante, tentar entender esse contexto. E, depois que você viu a imagem, entendeu o contexto, criar na tua cabeça a imagem que você entendeu a partir daquilo. Aí você começa a fazer uma relação e descobre que pode haver diferença entre o que foi tentado dizer e aquilo que você está entendendo. E quando há essa diferença, que aí é importante perceber, porque a tua individualidade está mostrando que pode ter ali algum aspecto que não é verdadeiro, ou que não diz respeito a você. Né? Mas ter essa atenção e esse cuidado é algo que todo jovem, né, todo adolescente já devia começar a exercitar isso dentro de sala de aula, com muita frequência, para que na vida adulta fosse capaz de ver qualquer coisa. Né? Uma tentativa de não comprar qualquer imagem, é isso, Milton? Exatamente, é isso. Poder se proteger um pouco. Da mesma forma que a gente tenta se proteger das falas, né, a gente tenta se proteger daquilo que você ouve, e é mais fácil, né, porque a gente está habituado a escutar, a gente sabe escutar, mas realmente se proteger das imagens. A pedagogia Waldorf tem uma coisa muito, muito bonita nesse aspecto, né? Ela nos prepara para estar aberto para esse mundo da imagem. Agora, acho que exercitar essa leitura ela é fundamental para a gente poder conviver com tudo que é posto. Muito obrigada, Milton. Nós temos uma pergunta aqui do Antônio Tadeu. Eu vou deixá-la aberta para vocês dois. Então, ele pergunta, ele fala, o que me inquieta é por que estas informações não são disponibilizadas com maior facilidade? Tem muita gente boa nas periferias. Acho que ele quer trazer uma questão do porquê que não é tão acessível, né? Por que está, de certa forma, limitado a alguns grupos e não é assim tão divulgado de forma geral. Bom, para quem quiser responder. Yuri, posso começar? Antônio Tadeu, assim, não é fácil chegar na periferia. Né? Eu sou ativista cultural e ativista pela educação humanizadora.
E aí eu vou falar da educação humanizadora. A gente tem um projeto que é levar práticas da pedagogia Waldorf para a escola pública. Esse projeto ele foi aprovado na Prefeitura de São Paulo. A gente conseguiu uma verba para fazer isso. A pandemia atrasou um pouco, porque era presencial, e nesse momento ele está sendo revisado para que a gente consiga implementá-lo de forma online. Isso está sendo proposto por um movimento chamado MOVE, que é o Movimento pela Educação Humanizadora, que a ideia é justamente levar isso para a periferia, para a escola pública de São Paulo. Isso no aspecto da educação. No aspecto cultural, eu atuo muito em espaços independentes. E toda oportunidade que a gente tem para falar, levar algum conhecimento para esses espaços, e muitos deles estão na periferia da cidade de São Paulo, a gente vai. É um esforço, mas tem que ser construído passo a passo. Então, eu dei um exemplo do MOVE, que inclusive tem um manifesto, convido a todos para entrar no site e assinar um manifesto pela educação humanizada, para que a gente possa fortalecer isso e fazer chegar essas práticas a quem precisa, né? Realmente a quem precisa. Respondendo um pouco da parte da sessão de jovens, né? Justamente essa é uma questão que a gente se encontra em muitos dos nossos eventos, é sempre o como levar isso o mais longe possível. Como atuar, o que já foi um assunto que a gente trouxe, é fora da bolha, né? Como atuar fora da nossa zona de conforto. E realmente é um desafio, né? Porque existe a ponte já para alguns caminhos, né? Mas outros a gente tem que construir. Eu acho que a gente está num momento, pelo menos como sessão, de tentar construir esses caminhos para fora do que já é a zona de conforto, para fora daqueles que já conhecem esse caminho, né? E realmente tornar isso o mais acessível possível. Então, a gente está nesse processo agora como sessão de expandir nossas barreiras, de expandir nossas fronteiras. E um dos projetos que surgiu, que é o que já foi comentado, que é a Planetária. O nosso intuito é disponibilizar essa leitura virtualmente, de conteúdos antroposóficos, de jovens, contando para jovens suas pesquisas, seus impulsos, seus interesses. Já estamos na nossa terceira edição e trazer um pouco desse estudo das influências planetárias que tem ao longo da revista. Então, assim, a gente também está nesse início e se preocupa muito com ter essa, vou ser redundante, né? Preocupa com ter isso em mente, né? De estar atento a isso, de não ficar só divulgando entre o nosso grupo conhecido, sempre tentar levar isso para frente, né? Mas a gente está ainda engateando nesse processo, né? Antigamente, num grupo anterior da sessão de jovens, já existiu um movimento muito forte que, infelizmente, a gente não pode hoje por conta de uma pandemia, né? Por conta dessa limitação física de estar atuando no mundo, mas a gente só tem essa ferramenta virtual, né? Mas um grupo anterior da sessão de jovens fez vários levantamentos, várias conferências que eram no intuito de pintar muros, era no intuito de transformar praças, de mudar assim fisicamente o ao redor de comunidades, de escolas, de lugares públicos. Então, houve já esse movimento bem forte dentro da sessão de jovens e hoje a gente tenta retomar isso de alguma outra forma. Pode falar, Noa. Oi, gente, boa noite. Me
chamo Noa. Também sou ex-aluna Waldorf, aqui da escola Waldorf Mical de Fortaleza. Já me formei há algum tempo. E essa inquietação que o Tadeu colocou é algo que eu acho que vive muito dentro de muitos jovens, assim, né? Até porque a gente vive nesse meio e a gente consegue compreender muito do que acontece ali, né? Eu fui criada num espaço, né? Fui criada dentro da escola, Waldorf, minha família, né? A gente é muito inserido, então a antroposofia é muito viva dentro de mim. E quando eu paro para pensar, né? Assim, eu estou me formando agora, né? Em geografia, licenciatura, e quando eu vou para um estágio, né? Assim, eu me deparo com a sala de aula, eu às vezes fico um pouco nervosa, né, de estar ali num espaço que é tão diferente, né? E eu não só coloco tão diferente no sentido do público, né, da escola particular, mas sim do tipo de ensino, né, que existe ali dentro. E é o que muito do que o Milton, o Yuri colocou, da gente conseguir colocar qual é a imagem que a gente quer passar para essas crianças, né? O que é que a gente quer colocar para fora, o que a gente quer externalizar para essas crianças que não têm acesso, que não conseguem, né, ainda ter um outro tipo de educação, porque querendo ou não, a gente sabe que é muito diferente. Então, quando eu me deparo com esse tipo de questionamento, eu tento muito me envolver, né? Tento muito pegar o que eu tenho dentro de mim e colocar para essas crianças, né? O que é esse sentimento, né? Esse outro olhar que eu tenho, né? Que eu vivi, o que há dentro de mim. Então, quando eu penso muito nessas inquietações, né, de levar para o outro esse espaço, né, que é um espaço, um olhar diferente. Inclusive, eu até, assim, uma professora chegou para mim, nossa, Noa, que bacana, né, o seu olhar, porque é realmente, quando a gente vive aqui dentro da gente, a gente consegue passar para o outro, né, então é um pouquinho assim de um pouco da minha vivência, né? Estou colocando aqui para os jovens, estamos todos jovens, porque acho que é muito importante cada um compartilhar um pouco para que a gente possa enxergar formas diferentes, né? Desse tipo de educação, para que o outro também tenha acesso, né? Então, é um pouquinho do meu sentimento aqui para vocês. Boa noite. Muito obrigada, Noa. É muito bacana mesmo ter a sua colaboração aqui. Acho que vive, né, dentro de cada um de nós aqui essa inquietação também, né? E agora eu também passo a palavra para Fernanda Oliveira, que também quer trazer aí uma colaboração para a gente. Pode falar, Fernanda. Boa noite, gente. Obrigada, Érica. Eu fico muito entusiasmada assim, de escutar o depoimento da Noa e de saber, através do professor Milton, essa iniciativa do MOV, porque eu sou aqui de Belo Horizonte, eu conheci a pedagogia Waldorf em 2014, e desde então eu venho seguindo aí a antroposofia. Eu não estou atuando, mas eu estou em processo de formação, tanto na pedagogia quanto na pedagogia curativa, né, por parte da antroposofia. E hoje eu faço parte do grupo organizador do Encontro de Micael Minas. E um dos nossos anseios assim é conseguir trazer os jovens para esse movimento, né, para essa construção aí desse porvir. E aí, através assim dessa imagem que o professor Milton traz, né, e desse relato do Yuri, mais o da Noa, como que a gente poderia assim suscitar temas de interesse dos jovens que trouxessem, que carregassem essa imagem
do futuro, até muito proposta, né, por Micael. Então, eu venho aqui pedir a colaboração de vocês nessa construção e, quem sabe, até um convite para uma participação no nosso encontro, se possível. Muito bacana, Fernanda. Com certeza será um prazer. Bom, acesse lá as nossas redes sociais, a gente pode manter um contato. Os links estão aqui no chat, tanto da sessão de jovens, da Faculdade Rudolf Steiner, do Movimento pela Educação Humanizadora e também da Planetária, que aqui foi citado. E para a gente encerrar, eu vou também aqui falar pedir para a Mônica também fazer a colaboração dela, que ela quer contribuir também. Te passo a palavra, Mônica. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa, nossa, maravilhosa. Eu sou da escola pública, sou professora de História, e hoje eu atuo como uma coordenadora de uma escola na cidade de Santa Bárbara do Oeste. É uma escola do Estado. Érica, você está me ouvindo? Tá? Perfeitamente, então, tá. Mônica. Ok, vou continuar. Então, achei interessante, né, a colocação de estar levando isso para a periferia. Eu sou de São Paulo e fiz um trabalho bacana numa escola do Capão Redondo, e me chamou algumas falas do Tortella, a gente já se conhece um pouquinho, né, Tortella, a respeito dessa transformação, né? A transformação, ela não acontece só com o jovem, não. Ela acontece também com os próprios educadores, com os próprios professores, né? E essa motivação tem que estar existindo, principalmente na escola pública, porque falta tanta estrutura, às vezes, né, para que você realize um bom trabalho, e se você ficar só se permitindo um discurso de negação, você deixa de estar ouvindo a necessidade daquele público, né? E para que você tenha esse estímulo acontecendo, você tem que estar despido, descortinado, né, de qualquer pré-julgamento. A Noa estava falando, e realmente a gente chega em situações que são muito contrárias, diferentes das que nós estamos acostumadas no nosso cotidiano, e isso é que é bacana, assim, quando você vai com esse descortinar os olhos, sabe? Quando Milton fala da imagem, né? Então, como é que a gente incita isso dentro da sala de aula? E muitas vezes o professor ele vem só preocupado com um currículo formal, conteudista, e muitas vezes com pequenos recortes que você faz de uma fala do aluno, se você tem essa escuta ativa, você traz, além de você ganhar o próprio aluno em outra condição, você abrir espaço para um novo aprendizado, e esse aprendizado nessas duas frentes, né? Porque são duas mãos aí, né? Você aprende muito com tudo isso. E é um trabalho que vem acontecendo muito. A pandemia trouxe isso de positivo no estado de São Paulo, na escola pública estadual, né? Teve um chacoalhão este ano, e está muito bacana. Lógico, ainda temos muita coisa, né, para fazer. Então, eu acho que é esse estímulo ao profissional também, a sair do lugar comum, né, aí olhar para esse viés desafiador, que não é só da pandemia, mas a tecnologia, desbravar tudo isso e perceber que você tem que estar aberto para essa transformação acontecer. E ela acontece de verdade. Assim, então, é isso, é você estar aberto, né, fazer esse trato, né, com você mesmo, é diário, né, incitando aí esse novo olhar nessa imagem, criando, né, essa profusão aí de imagens. É isso, gente, obrigada.
Eu que agradeço, Mônica, muito bacana, né? A gente também ter aí uma outra perspectiva do que está acontecendo na escola pública, né? E principalmente nesse momento pandêmico. Então, eu agradeço muito pela sua colaboração, viu? Bom, então eu vou passar a palavra para o Mauro, e aí ele encerra aí a nossa parte de perguntas. Pode falar, Mauro, boa noite. Boa noite, gente. Eu cheguei um pouco atrasado, estava na rua, mas o assunto desse webinário me interessa muito, porque nós começamos agora, no comecinho do mês de março, aqui na Faculdade Rudolf Steiner, uma pós-graduação, cujo tema é a formação de professores para o ensino médio. E tem um diferencial nessa pós que a gente abriu a possibilidade de receber pessoas que não tinham ainda feito uma fundamentação dentro da pedagogia Waldorf, dentro da antroposofia, justamente para a gente poder acolher uma pluralidade maior e ter um diálogo maior também com pessoas que nunca tinham lidado com pedagogia Waldorf ou com antroposofia. Que a gente vê assim, a questão do jovem, ela não é uma questão do jovem aluno Waldorf, né? Mas é uma questão do jovem, né? Como apareceu aqui em vários exemplos, e a Mônica também trouxe isso. E os educadores, sejam eles quem já está numa escola Waldorf ou quem não está ou nem pretende estar, os educadores, né, falando esse nome assim com a boca cheia, têm interesse em se aproximar dos jovens, e eu vejo que a seção de jovens tem propostas ou tem um desejo muito grande de que as coisas aconteçam. Então, eu queria também fazer um convite a vocês, representantes da seção de jovens, e também o Yuri, o Milton, de a gente estabelecer um diálogo muito próximo entre vocês e esse grupo de educadores. Tem mais ou menos uns 30 educadores, bem variados, que começaram essa pós, e a gente ter conversas aí ao longo do curso. É um curso que vai durar quase 20 meses, com muitos temas, então, ligados aos jovens, e eu acho que vocês vão poder ser de uma ajuda incrível para nós. Acho que vai ser muito bacana. Então, já fica o convite aqui. Do pouco que eu vi, eu percebi que vai ser muito boa essa parceria. Vou olhar aqui os links que vocês postaram também. E a pergunta é assim, se vocês, de antemão, têm alguma ideia de que forma que vocês, na seção de jovens, enfim, poderiam ter uma atuação junto a um grupo de educadores que está se formando para trabalhar com jovens. Porque eu acho que seria riquíssimo, né? Assim, chegar a pensar sobre isso, sobre ter um espaço, né, de atuação, de poder se aproximar desses educadores, seria muito bom. Nossa, em nome da sessão, nós agradecemos muito essa oportunidade. E não sei se você pegar, acho que tem um e-mail da sessão na conversa. Vamos sim, vamos pensar em como fazer isso. Acho que seria uma conversa bem interessante, seria um vínculo bem interessante tanto para nós, acho que principalmente para nós, né, saber, porque muitos nossos eventos, por exemplo, a gente depende da ajuda dos professores, né, precisa da compreensão desses eventos que venha dos professores, para que eles possam também trazer essa imagem para os alunos, né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado em só trazer os alunos, e a gente precisa trazer os dois, na verdade, trazer tanto os professores quanto os alunos para participar, porque o professor tem que ter essa visão também de o que o jovem está sentindo, o que o jovem está fazendo, o que o jovem deseja nesse momento, o que ele precisa de atenção. Eu acho que seria perfeita essa combinação. Que bom. E aquela imagem, né, que o Milton falou agora há pouco, eu vejo assim, não só na escola Waldorf, mas em qualquer escola, nós educadores levamos muitas imagens aos alunos. Então, até assim, a gente tem uma reflexão sobre que imagens que a gente leva e como que a gente leva essa imagem para que elas possibilitem ao aluno fazer esse trabalho que foi citado de receber essa imagem, mas digerir essa imagem, desfazer isso e reconstruir dentro da sua perspectiva, da sua percepção. Então, acho que esse diálogo vai ser muito rico, realmente vai ser muito bom.
Ô, Mauro, eu fiquei muito honrado aí com o teu convite. Conte comigo para a gente poder conversar. E essa troca é muito importante, eu acho que é isso. A gente entende a importância de conversar e estabelecer essa relação com os educadores. E eu me coloco no lugar deles, assim, né? A necessidade de troca, isso é fundamental, né? E a hora que você quiser, a gente pode estabelecer essa conversa. Érica, eu não sei se eu tenho 2 minutinhos, só queria falar uma coisa para a Noa e também para a Fernanda. Primeiro, Mônica, muito bom ver você aqui, viu? Matar a saudade. Mas a Noa estava falando dessa importância de criar uma relação, né? De como que se coloca a partir desse teu impulso, desse teu olhar tão especial que você tem. Mas você sabe que e aí para a Fernanda é um pouco isso. Falando de geografia e falando desse jovem que você quer atrair, quem é esse jovem, né? Eu acho que a partir do entendimento do que ele é, onde que ele está, ele poder dizer para você o que ele quer em relação à geografia. Qual é o território dele? E esse resgate do território passa pela ancestralidade, passa por uma série de relações que vai estabelecer um vínculo com você tão profundo a ponto dele criar, a partir da identidade dele, começar a dar sinais do que ele precisa para que você estabeleça uma relação. Então, a mesma coisa, nós vamos convidar um jovem para um movimento, mas esse jovem está interessado nesse movimento? Qual é o interesse dele? E a partir dos interesses que são apresentados, eu tenho a capacidade de acolhê-los. E eu acho que essa relação, sempre a partir do outro, né? A gente, como educador, tem que criar um ambiente onde o jovem consiga se expressar o tempo todo e que o coletivo consiga criar uma relação a partir desta individualidade de cada um, a partir do olhar do outro, né? Eu acho que estabelecer relação com o jovem é estabelecer uma conversa a partir do que ele quer com você e não do que você quer com ele, né? Muito obrigada, Milton. Mais uma vez, muito obrigada a todos, a todas que participaram. Eu só queria também fazer um pequeno adendo com a fala do Mauro, que eu achei de extrema importância. Já me peguei pensando nisso diversas vezes, dessa importância da relação do educador com o jovem. Falo isso até como eu sou estudante da faculdade, então falo isso até como uma futura educadora, que é necessário realmente ter essa pluralidade, esse diálogo, e conforme for andando junto, mais fácil fica, mais fácil a gente consegue trazer realmente essa transformação que eu acho que ficou para mim como a palavra da noite. Mais uma vez eu agradeço a todos e a todas, agradeço imensamente a faculdade Rudolf Steiner, agradeço a Melanie por toda a confiança, pela presença que aqui sempre nos acompanha, nos incentiva, a sessão de jovens, aos nossos convidados Yuri Mercante, Milton Tortella, e desejo uma ótima noite a todos vocês. Melanie, você quer trazer mais uma palavrinha para a gente? Érica, diante de tantas contribuições interessantes e bonitas, eu acho que eu só escuto e vou para casa com esses bons votos, com essas boas ideias, essas boas colocações. E vocês jovens são tão bons que não tem mais nada a ser dito, só agradecer, e vocês sempre bem-vindos aqui, uma vez por mês, para conversar e trazer esses assuntos interessantes. Obrigada, Érica, obrigada, Milton, obrigada, Yuri, e todos os que participaram, e as colocações da Mônica, Mauro, Noa e etc. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Yuri.